Boa noite, já estamos ao vivo, hoje quarta-feira, 15 de março, com um bate-papo fantástico com o juiz do trabalho, Dr. Leonardo Vandeli, que daqui já está a postos. Deixa eu só aproveitar e mandar aqui o convite para mais pessoas participar desse bate-papo, gente, fantástico, né? Deixa eu Vamos mandar aqui para muita gente poder participar. Gente, já aproveita, vai no aviãozinho aí, já compartilha. Maravilha. Olá, Laila, boa noite. Deixa eu ver se meu convidado já está por aqui. Só mandar aqui o convite para ele. Gente, aproveita e já vai compartilhando essa live, hein? Se ele já me aceita aqui. Enquanto esse pessoal vai entrando. Olá, Gabriela. Boa noite, doutor. Boa noite, Cristiane, tudo bom? Joia, está me ouvindo bem? Sim, como é que tá meu som, tá bom? Tá ótimo. O pessoal tá chegando aí devagar. Deixa eu só mandar aqui mais algumas solicitações para o pessoal poder participar conosco. Rapidinho. Isso. Maravilha. Isso. Pode ajeitar aí. Tranquilo. Vou fazer uma mudança aqui para melhorar. Tirar a geladeira lá do fundo. É o ao vivo, né? Assim que é bom. Isso é. Aí, deixa eu ver. Isso. Talvez está tudo certinho. Onde, Cristiane? Belo Horizonte. Em BH. Isso. Tudo de bom. É os mineiros, ai. Ixi, só tem É, trem o pessoal. bom. Só. Só tem trem bom aqui. Doutor Leonardo, vamos conversando, né? Já queria iniciar agradecendo, né, pelo aceite do meu convite. Com certeza esse bate-papo aqui vai ser muito importante. Eu acredito que vai abrir assim a visão de muitos ergonomistas, muitos profissionais de SST. Confesso para você que quando eu cheguei no congresso da Abergo, né, e quando você foi falar um juiz do trabalho falando ali de gestão, de saúde, eu fiquei impactada, porque eu como no curso, né, como acadêmica de direito, na época que eu estava em formação, os próprios muitos professores tinham dificuldades para entender o quanto é importante, né, essa questão que nós vamos discutir aqui um pouquinho. Então eu confesso que assim, eu fiquei impressionada, né, de ver e muito feliz, porque a gente sabe que quando nós temos, né, o judiciário envolvido, entendendo como que funciona, né, a questão de uma boa gestão ali da empresa, quanto isso realmente impacta na saúde do trabalhador. Então, isso faz a diferença, né? Tanto para o profissional, quanto para a empresa, quanto no judiciário. E eu queria até fazer uma reflexão, né? Já vou aproveitar aqui. Eu fiquei apaixonada com esse livro aqui, ó, Olha, Justiça em Corpos. E depois eu vou divulgar, deixar lá para o pessoal, mas que vale muito a leitura. E eu fiquei assim, gente, poderia ter tantas outras pesquisas, né, diárias, porque é uma profissão, a magistratura, que poucas pessoas têm acesso. A gente não sabe como que funciona, como que é a lida ali realmente do magistrado como um trabalhador, né? E talvez se eu fosse fazer uma análise ergonômica, um levantamento nesse ramo, talvez eu não teria acesso a tanto conteúdo, né, de entrevistas que tem aqui nesse livro. Então, assim, eu fiquei
muito impressionada e gostei demais. Tem muito a contribuir aqui, viu? Que bom. A gente, não é à toa que a gente fala que a gente precisa fazer justiça, né? A justiça é um fazer. Ou seja, a justiça é o resultado do trabalho de alguém. Então, tirar a justiça dos livros, das leis e trazê-las para o mundo concreto e nas situações concretas é resultado de um trabalho de muita gente, né? Sim. Esse trabalho humano, né, a justiça não se faz só com ideias, com os ideais, com as normas. A justiça depende desse trabalho humano de solucionar questões concretas, né? Interpretando, sopesando as diferentes normas técnicas, normas éticas, as situações concretas, a singularidade da situação, né? Isso que permite fazer uma leitura do que é o trabalho jurídico, não como um caso muito diferente do que é o trabalho humano, mas eu digo que é um caso paradigmático mesmo do trabalho humano. Porque Verdade. ao trabalhar, ele precisa dar conta dessas dimensões, né, de lidar com a resistência do real, né, lidar com as dificuldades dos materiais de trabalho, do PJE, nosso, que não funciona, é terrível. Isso. Lidar com a interação com as outras pessoas, né, com o real intersubjetivo com advogados, né, na linha hierárquica, com as direções dos tribunais, com as corregedorias, com os subordinados, servidores que trabalham, com os colegas, com os advogados, com as partes, testemunhas, né, e lidar com a gente mesmo, né, com esse tanto de coisa que a gente tem dentro da gente que às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né, e no caso de todo trabalhador, a gente faz isso interpretando e aplicando concretamente regras. Sim. Interpretar e aplicar regras em situação concreta é, na verdade, uma coisa que todo trabalhador faz, inclusive o trabalhador da justiça, inclusive o trabalhador magistrado. Então, eu digo que o trabalho judicial ele é um caso paradigmático, um caso central, não é um caso secundário, mas é um caso exemplar do que é o trabalho humano. Verdade. Por isso que as ciências do trabalho, como a ergonomia, como a psicodinâmica do trabalho, como a psicologia do trabalho, sociologia do trabalho, etc., tem muito a dizer sobre o trabalho da justiça. Isso. E o legal é que a gente vê em muitos trabalhos assim ligados, né, à área da ergonomia, quando está avaliando, porque a ergonomia é essa ciência, né, que vai entender aí a atividade, né, como acontece, e acaba que a gente vê muitos trabalhos focados ali na biomecânica. Eu já até discuti isso em live com outros profissionais. É mudar a mesa e cadeira. E o mais interessante que eu achei é porque o levantamento que foi feito está bem focado na organização do trabalho, onde as pessoas têm mais dificuldade ali para identificar nas questões cognitivas, psicossociais, né? Então, esse olhar desse trabalho, né, Justiça em Corpos, com esse olhar, eu acho que assim, isso vai surtir um efeito, sabe, para os profissionais, para chamar essa atenção, porque eu acho que a gente tem uma deficiência mesmo na formação, sabe, de achar que avaliar posto de trabalho, avaliar atividade é ali mobiliário, é só o equipamento, as pessoas já vão focar em mesa e cadeira. Só que os problemas não estão aí, né? Os problemas vão muito além disso. A gente assim, tem um pressuposto básico aí, que é a da complexidade da situação de trabalho, né? Então, tanto aquilo que está em volta do trabalhador, né, quanto aquilo que não se vê, mas que é digamos assim, que é o conteúdo, né, daquilo que se faz, né, que envolve a atividade e a organização do trabalho. Então, aqui,
a gente não... Claro que essa dimensão biomecânica é um ponto de partida fundamental. Né? E os fundamentos dos estudos nessa área são muito importantes se hoje a gente pode, por exemplo, colocar um relevo grande nas questões que envolvem, por exemplo, os aspectos organizacionais, os aspectos da intersubjetividade, o sentido do trabalho, é porque se partiu de uma base científica, uma base de desenvolvimento científico, que começou com esses estudos biomecânicos, né? E a gente pode, então, se apoiar nisso, mas também para perceber que isso é insuficiente. Né? Não é jogar fora, né? Mas perceber que isso é insuficiente. Para começar, Claro. o corpo humano não é uma barra de ferro que você calcula com quantos joules ela vai dobrar. Né? O corpo humano ele reage sempre ativamente. Né? E às vezes o problema acontece pela reação, pelas estratégias, né, que o corpo, quando eu falo corpo, né, eu falo o corpo biológico, falo esse corpo inteiro que eu sou, né, esse corpo inteiro que eu sou busca estratégias para lidar com aquilo que ele tem que lidar. E essas formas de reação muitas vezes são aquelas que vão trazer o problema, quer dizer, a causa original produz uma questão problemática de forma imediata pela interação que a nossa corporalidade tem com a situação de trabalho. Verdade. Então, o grande, digamos assim, o grande vilão aí, o grande erro é a simplicidade. Né? A simplicidade no mau sentido. Não é aquela simplicidade de que você pega o sumo daquilo de toda a sabedoria que se conquistou. Mas a simplicidade no sentido de você querer soluções simplórias, querer reduzir a complexidade desse fenômeno da interação da corporalidade das pessoas dentro da situação de trabalho. E aí a gente Até porque... Aí a culpa é só da cadeira, quer dizer, não, como se tivesse, como se fosse possível, né, para o ser humano que passou centenas de milhares de anos perambulando, né, pelas florestas e pelas savanas do Serengeti e de lá para cá muita coisa, adotar uma posição fixa como se fosse a posição certa, né? E não tem, porque a gente precisa desse remeleixo constante, né, para poder ir se adaptando. Essa adaptabilidade porque envolve, né, muitas coisas, né? Mas também os aspectos da subjetividade têm um peso muito grande, né? Tem uma centralidade muito grande. A gente não existe trabalho só de execução, né? Não existe trabalho manual, do mesmo jeito que não existe trabalho intelectual. Sim. É sempre o corpo inteiro que é aplicado nas situações. Né? Não tem como dividir em partes, né? A cabeça, o corpo, é um conjunto. E quando a gente fala de ambientes de trabalho, o indivíduo ali ligado ao trabalho, é muito complexo, né? Porque além do que ele precisa produzir, daquele ambiente que ele vai estar, ele ainda tem o social, né? O que está fora ali do ambiente de trabalho, as ocorrências que vão acontecer no seu dia a dia que acabam interferindo ali também no seu trabalho. Algo antes de chegar no trabalho pode acontecer, algo no trânsito, que aquele dia de trabalho vai ficar diferente também. Então é preciso entender mesmo, né, essa complexidade, entender que, como a gente falou, não é somente, né, a mesa que é o problema. São várias situações que vai compor. E o mais importante é a gente conseguir, né, trazer essas inferências. E aí eu fiquei pensando, né, além das nossas questões sociais, imagina em relação à magistratura. E você tem ali, né, que julgar, você tem que ali, tem um problema ali para solucionar. Então são várias questões ainda que acabam se agregando a essa complexidade. A gente enfrenta, como em todo trabalho, né, enfrenta o medo,
né? Enfrenta o medo do risco que a gente assume de fazer bem feito, né? Para fazer bem feito a gente assume riscos, porque muitas vezes para fazer bem feito a gente tem que não seguir à risca aquilo que está nos manuais. Aliás, isso é a definição de trabalho, né? A gente no direito do trabalho se ensina que trabalhar é cumprir ordens. E a gente vai estudar a partir das ciências do trabalho o que é o trabalho, e o trabalho se define exatamente pelo contrário, né? O trabalho se define exatamente por aquilo que a gente faz para além do que foi prescrito para conseguir dar conta dessa distância insuprimível, né, entre aquilo que está entre a ordem prescrita do trabalho e a ordem real, aquela que acontece diante da imensa variabilidade, né, de todos os fatores que estão envolvidos num processo organizacional produtivo, né? E também é assim no direito, né? Então, aquele que julga de manhã cedo já não é o mesmo que julga na hora do almoço, né? Então, já foram feitas pesquisas, inclusive, mostrando que as sentenças são mais duras à medida que vai chegando a hora do almoço, né? Nós somos variáveis, né? Então, como tudo. E para fazer bem feito, para acertar, muitas vezes a gente tem que não seguir à risca determinadas regras, determinados padrões, para justamente seguir os objetivos éticos e técnicos da profissão e alcançar os resultados. Quando a gente não faz isso, né, quando a gente não só vou cumprir a regra do jogo, só vou cumprir a tabela, o resultado disso é um péssimo serviço, né? No caso do judiciário, o resultado disso é denegação de justiça, porque para fazer justiça a gente precisa assumir riscos. E aí a gente tem que enfrentar o medo, né? Como todo trabalho. A gente tem que ter coragem de enfrentar, né? Porque é mais fácil seguir a onda, é mais fácil aderir à onda. E muitas vezes, no caso da justiça, faz parte da nossa função dentro da democracia enfrentar as ondas, né? Enfrentar as maiorias. Se diz que o poder judiciário é um poder contra-majoritário. Ele tem por função justamente colocar freios à maioria. Sim. Né? E para isso precisa coragem. É mais fácil aderir. Só que para aderir, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu faço um trabalho mal feito, sempre que a gente faz um trabalho mal feito, a gente sabe que está fazendo um trabalho mal feito. E isto vai... a gente precisa lidar com isso subjetivamente. Eu digo, vai para conta, né? Você vai para conta e a gente tem que lidar com isso e usar estratégias de reação, de controle, de proteção psíquica em relação a isso. Então você vê que a gente vai muito facilmente transitando, muito facilmente, quando você enxerga a complexidade da situação de trabalho e do humano que lida com essa situação de trabalho, a gente muito facilmente vai do técnico para o ético, para o político, vai muito facilmente do biológico para o psicológico. Sim. Né? Vai muito facilmente a gente vai da cadeira para o ensino organizacional. Verdade. Né? Então, esse transitar é uma coisa que é muito típica das ciências do trabalho, né? Que não dá para você ficar enclausurado. Claro que você tem preocupações que são prioritárias, que são centros de foco, né? O centro do foco da ergonomia não é exatamente o mesmo da psicodinâmica do trabalho, mas você não consegue estabelecer uma fronteira, daqui para lá eu não vou. Né? Porque, por exemplo, como é que você vai pensar um design organizacional? Que é matéria da ergonomia. Eu participei do encontro do último encontro
da International Ergonomics Association, que foi inteiro sobre design, né? E teve Faz toda a diferença. E como é que a gente vai pensar design organizacional, que não é só o design da cadeira, né? Sem pensar do ponto de vista psíquico, sem pensar do ponto de vista da implicação do sujeito nos processos organizacionais e de como os sujeitos, ao mesmo tempo, constituem e são constituídos pela organização do trabalho. A gente não pode perder de vista isso, que é só ter um pingo de humildade e se olhar aqui nos nossos Instagrams, nos nossos Facebooks, e ver o quanto o trabalho nos forja como pessoas, né? Sim. O trabalho não só é algo pelo qual a gente produz serviços, bens, mas é algo pelo qual a gente se produz a si mesmo, né? Se constitui a si mesmo. E a organização do trabalho é essa mediação entre aquilo que nós produzimos e aquilo que nós produzimos produz sobre nós. Isso. Você, no livro, até compartilhar com o pessoal aqui, aguçar um pouquinho a curiosidade, porque eu fui lendo e eu falei assim, gente, porque a gente tem a mania de pensar que, às vezes, algumas profissões, vamos dizer assim, privilegiadas, né? Talvez não tenham, assim, os mesmos problemas ou tantos problemas como outras profissões, né? E tem um item que você fala que remete muito às normas de produção, que nós trabalhamos muito na ergonomia. E eu vi assim, parece que eu fiquei passando um filme assim das empresas, né? A gente acaba tendo aí a consultoria. Mas eu vou ler só um trechinho para a gente comentar um pouquinho. Esforçam-se, de um lado, em direcionar seus serviços, transmitindo aos seus subordinados os objetivos fixados pela governança por números. Mas zelam também, de outro lado, pela qualidade do serviço judiciário. Ora, esses dois objetivos são contraditórios e competem um com o outro. E tem um exemplo, eu nem sei bem se é esse exemplo que nós temos no manual, né, que rege a NR17, que é até, por exemplo, de um trabalho da telefonista. Ela precisa ali ter uma cordialidade, né? Ela tem que ter um bom atendimento, ela precisa ser agradável, ela tem uma meta a cumprir, vamos colocar aí, 30 ligações por dia. Porém, ela não pode interromper aquela ligação. Então, imagine, né, o papel dessa trabalhadora ali tendo que ser cordial, cumprir o seu papel, tendo as suas exigências, as metas ali a cumprir, mas ela precisa, não pode ali interferir naquela atividade, né? Ela não pode interromper aquele atendimento. E quando a gente fala em relação à magistratura, a gente vê que também existe essa incompatibilidade, né, com a norma ali de produção. Não quer dizer que são, talvez, a quantidade de processos, é a complexidade, talvez, do caso. Como que rege aí essa norma de produção quando a gente fala em relação à magistratura? Vê bem, a gente tem que primeiro perceber que constrangimentos contraditórios entre qualidade e velocidade, quantidade, existem em todas as situações de trabalho, né? Praticamente todas. É algo que é completamente presente, inerente a toda forma de trabalho. O problema é quando isso vai se tornando, esse conflito vai criando becos sem saída para o sujeito, que é o caso, que é o que acontece hoje na magistratura, né? Que não é uma simples necessidade de sopesar constrangimentos contraditórios de qualidade e velocidade. Faz 20 anos, pelo menos, que o Poder Judiciário introduziu um modelo de gestão do trabalho, que é um modelo de gestão que foi importado das empresas privadas, né, que criou-se uma tradução desse modelo privado para o setor público, que tem
que tem por objetivo submeter a racionalidade pública à racionalidade privada, que é o que se chama de New Public Management, ou né, nova gestão pública, e que se baseia na ideia de que gerir é controlar números. E que, então, todas as tarefas a serem feitas precisam ser contabilizadas, independentemente do seu conteúdo, do seu sentido. E isso no Poder Judiciário gerou um desvio, um deslocamento fantástico. Porque tudo aquilo que nós cultivamos ao longo de séculos como sentido desse fazer justiça tem a ver com o conteúdo daquilo que a gente faz. Tem a ver com julgar um conflito alheio da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível tentar fazer justiça naquele caso concreto e, ao mesmo tempo, com isso, contribuir para que a sociedade vá melhorando as suas práticas, melhorando as suas práticas sociais de forma a perceber, olha, a justiça disse que é assim, então a gente tem que agir assim. Isso que dá sentido para o nosso trabalho não encontra nenhum eco hoje em toda a parafernália de gestão do Poder Judiciário, que é cada vez maior. Tudo aquilo que vem da organização do trabalho do Poder Judiciário, que foi introduzido pelos tribunais superiores, faz um corte de sentido neste afã de fazer justiça das pessoas, que é natural das pessoas, Aliás, é natural de quase todo mundo querer fazer um bom trabalho. A primeira coisa que uma organização do trabalho precisa fazer é não atrapalhar. Às vezes dá para ajudar em alguma coisinha, mas o mais importante é não atrapalhar, porque as pessoas naturalmente vão procurar fazer um bom trabalho. E vão procurar cooperar entre si para fazer um bom trabalho, o que é uma dimensão essencial disso. Mas o Poder Judiciário, hoje, é gerido basicamente mediante a contabilização de quantidades e velocidades de atos processuais. E nós temos assim uma quantidade absurda de dados, de instrumentos de controle, de painéis de análise desses fluxos de atos. Nós temos uma quantidade enorme, uma floresta de normas internas relativas a essas quantidades e velocidades de atos. E nós não temos uma única norma, nós não temos um único critério de avaliação qualitativa do trabalho que se faz. Isso é que coloca, então, o sujeito num beco sem saída. Porque justamente o que acontece? Ou a gente renuncia aos padrões organizacionais que são impostos e, de alguma maneira, vai tentar se escapar de ser corrigido por esses padrões. A gente vai tentar, digamos assim, fazer um trabalho marginal em relação a esses padrões, mas com isso a gente renuncia às formas institucionais de reconhecimento que nós precisamos também. Sim, claro. Então, com isso, eu vou automaticamente me jogar numa posição de outsider da organização, vou me jogar numa posição de quem é visto pelos critérios organizacionais como alguém que não é produtivo, que não produz os resultados que a organização espera, e me coloca como sujeito numa posição muito fragilizada, porque fazer isso individualmente é extremamente arriscado. Arriscado do ponto de vista psíquico, para começar. Ou, o contrário, eu vou aderir às regras, vou aderir às regras do sistema, e com isto renunciar, quer dizer, fazer só o que interessa em termos de números, e tanto faz
se faça bem feito ou se faça mal feito. E com isso renunciar à busca da minha autorrealização pelo trabalho como forma de construção da minha subjetividade, da minha identidade, né, de usar o trabalho como mediador do desenvolvimento da personalidade. Então, esse beco sem saída obriga as pessoas, então, a se... A coisa não termina aí, quer dizer, né, as pessoas não param diante disso. Elas vão criar estratégias. Elas vão criar estratégias para lidar com isso. Ou a pessoa entra numas de lutar contra o sistema, trabalhar muito desesperadamente para manter qualidade e tentar dar conta das quantidades e tal. A chance disso desembocar num esgotamento, né? num burnout, num processo de depressão, etc., enorme. Ou o contrário, a pessoa vai caminhando cada vez mais para o que a gente chama de cinismo adaptativo. Né? Ó, aqui, só faço a minha parte, é isso que eu preciso fazer, beleza? Não me envolvo. Só que com isso a gente está renunciando à possibilidade de se fazer pelo trabalho. Verdade. E a gente percebe que está fazendo bobagem. A gente sabe, quando a gente faz mal feito, a gente sabe que está mal feito. Quando você vai lá numa empresa, né? Vai lá numa empresa fazer um trabalho e tal. E você vai fazer aquilo que a empresa quer, mas que às vezes é uma coisa que você sabe que não é o bom, que na verdade você está violando o lema fundamental da ergonomia, que é adaptar as pessoas ao trabalho? Não. É adaptar o trabalho às pessoas. Né? E você faz o mal feito, você guarda isso com você e você precisa usar estratégias psíquicas de se proteger do sofrimento, que a gente chama de sofrimento ético, que é o sofrimento de saber que você está violando seus próprios valores. E para conviver com isso, as estratégias que a gente usa são estratégias individuais e coletivas de se tornar cada vez mais insensível à injustiça que se faz. Né? Então, você veja que isso é levado a, né, cada vez mais. Estamos falando de uma instituição gigantesca dentro da democracia, no caso do judiciário. Olha o risco que isso produz de gerar uma justiça que cada vez mais é insensibilizada da injustiça que ela produz. Verdade. E existe uma cobrança, assim, pela quantidade de atos, como você disse, né? Tem vários painéis, assim, em relação a números. Existe uma cobrança? Sim, claro. Os critérios de avaliação do trabalho da justiça, especialmente dos magistrados, são baseados essencialmente em quantidades. Você não se diz, olha, você tem que fazer tanto. Ah, tanto, beleza, estou tranquilo. É um sistema de acompanhamento constante em que se exige sempre uma melhoria em relação ao número anterior. Né? Tem metas para atingir, você tem... E sobretudo, essa é a questão central. Veja, ter meta de quantidades não é por si uma coisa nefasta, dependendo de como isso acontecer. Dependendo de como essas metas são construídas, dependendo da participação das pessoas na construção dessas metas e o sentido que elas fazem. Mas é que, no caso do Poder Judiciário, você tem um esvaziamento total dos aspectos qualitativos e só um foco nas quantidades e velocidades. Essa ruptura de sentido do trabalho da justiça é profundamente
embrutecedora dessa experiência de vida. Uhum. Porque ela leva a essa insensibilização coletiva, inclusive, individual e coletiva, para os processos de injustiça dos quais a gente participa. Verdade. Nós tivemos recentemente, né, várias mudanças normativas em relação às leis, né, de segurança do trabalho. Você acha, né, que se as empresas fazerem, né, uma boa gestão, isso vai impactar também no trabalho dos magistrados? Pode diminuir ali a quantidade de processo? Pensando assim, a gente vive um mundo do trabalho como um todo, né? Então, claro que se você tem como se dissemina uma cultura do trabalho, também no âmbito privado, que é uma cultura do trabalho de respeito à dignidade das pessoas, de respeito, de cultivo do trabalho bem feito, de respeito aos processos de cooperação, né? Uma cultura de confiança, de transparência, não transparência no sentido que as empresas usam, mas essa liberdade de fala, né? Uhum. Sobretudo liberdade de fala e liberdade de escuta, que é muito importante. Democracia não é só liberdade de fala, liberdade de fala não vale nada se não tiver escuta, né? Então, essa liberdade de fala e de escuta nos processos organizativos, essa busca de um ambiente em que o outro interessa, né? É claro que isso vai também atingir o Poder Judiciário, não só pela redução dos processos. O problema não é a quantidade de processos. Uhum. Né? Entendi. Porque, veja, uma coisa que é um fenômeno muito importante. Eu vi que as pessoas se interessam muito, olha, como é que o que adoece não é só a quantidade de trabalho. Claro que um trabalho excessivo, em termos de quantidade, por si é uma coisa patogênica. Mas não é só isso. Talvez hoje, juízes do trabalho trabalhem menos do que trabalhassem há 20 anos atrás. Mas é o como acontece esse trabalho que é fundamental. Uhum. Né? Claro, tem vários aspectos envolvidos. Por exemplo, hoje em todas as profissões, você tem um processo de intensificação do esforço cognitivo dos trabalhos. Né? Você não tem os trabalhos vazios, os trabalhos em que permitia você ficar pensando na vida enquanto faz alguma coisa, né? Eles não são, eles desaparecem cada vez mais e cada vez mais cada tarefa que você faz, ela tem alta densidade de concentração, de tomada de decisão, né? Isso você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, os dispositivos eletrônicos te exigem ter uma capacidade de concentração e de domínio de várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá vendo o celular, quer dizer, quantos aplicativos, né? Simultaneamente você tem que ficar transitando de um para o outro, passando por lá, né? Então, existe essa sobrecarga, né, cognitiva e tal, mas, sobretudo, o que muda cada vez mais nos tempos de hoje é a deterioração das condições necessárias, as condições necessárias para que as interações no ambiente de trabalho sejam interações que propiciem eu fazer do sofrimento que todo trabalho tem, porque trabalhar é sofrer, né? Trabalhar é tentar e não conseguir, é insistir, né? Fazer mais uma vez, esse sofrimento que todo trabalho tem ser transformado em prazer. E essa transformação desse sofrimento em prazer
vem pelos mecanismos que em psicodinâmica do trabalho a gente chama de sublimação, né? Que são mecanismos em que o sujeito pode repatriar para si aquilo que ele fez e sair engrandecido. Quando esses processos são bloqueados, o sofrimento que é inerente ao trabalho vai se tornando patogênico. Então, assim, o problema maior, às vezes, não é a quantidade de trabalho, mas é uma quantidade de trabalho de uma forma tal que este trabalho não me permite sair engrandecido e, ao contrário, me coloca numa posição de degradação, de exploração, de cinismo, de violência, né? De negação das minhas necessidades como sujeito. Verdade. Então, quando a gente também no trabalho do Poder Judiciário é o que vem acontecendo, né? Claro, se você tem um trabalho muito em condições muito ruins, a quantidade agrava isso, né? Mas a quantidade não é o único aspecto. Né? Quando a gente pensa essa lista, a abordagem do estresse tem esse problema, né? A abordagem do estresse leva a esse olhar quantitativista, assim, né? E, na verdade, o buraco mais embaixo. E hoje você tem profissionais adoecendo sem volume de trabalho excessivo. Não é um volume de trabalho excessivo só o que adoece, mas, por exemplo, um sofrimento ético de se ver fazendo um trabalho mal feito e não conseguir lidar com isso. Verdade. É engraçado, levando um pouquinho para o privado, uma discussão ontem que eu estava tendo com uma colega de profissão de outro estado, e ela falando da angústia dela, né? Que ela estava fazendo um levantamento, e ela colocou ali algumas ações, e o próprio jurídico da empresa, assim, pediu para tirar aquelas ações que iriam beneficiar ali o posto de trabalho, porque não estava no item da norma que teria que ter aquela ação. E por isso que é tão importante, assim, eu vejo essas discussões, sabe, com operadores do direito, a gente levar essas discussões, como eu disse no início, as pessoas têm pouco conhecimento. Né? Quando está lá no final, né, numa ação trabalhista, aí fica todo mundo louco. Não, tem que colocar um cartaz, tem que provar que fazia isso. Mas se preocupa, né, com esse ambiente, com a situação daquele sujeito, daquele indivíduo, naquele posto de trabalho, você não precisa ficar correndo para provar de última hora algo, sim ou não, né? Levando aí para ações trabalhistas. Mas eu acho que o direito, ele dentro da empresa, né? Ele tem que ter esse papel também de orientar ali o empresário, de que se ele fizer bem feito ali o trabalho dele, se ele proporcionar um ambiente, né, mais saudável, mais colaborativo, ele vai ter outros benefícios que ele vai ver lá no fim. Né? Porque quando você é bem fundamentado, você está mostrando que você faz bem feito. Agora, quem não faz nada e fica nessa, né? Ah, não pode colocar isso no documento que eu estou mostrando aquilo. Então, você acaba, né, deixando o trabalhador em situações que não vão favorecer nem o trabalhador e nem mesmo a contratante, né? Isso que você fala é muito importante. Quer dizer, hoje a gente vê profissionais de saúde, né, dentro das empresas com cada vez menos capacidade de fazer o seu trabalho de uma forma verdadeira. E isso vai em prejuízo das próprias empresas. Porque se você não atua, né, de forma preventiva e adequada desde o começo, alguma hora isso vai se tornar como um grande problema. Né? Então ficar ocultando, né? Ficar minimizando, né? Ficar protegendo a organização com este espírito, além de ser uma fraude do próprio sentido do trabalho, né? De profissional de saúde numa organização de trabalho, vai contra o interesse, no fundo vai contra o interesse da empresa. Porque lá na frente esse negócio vai se tornar um bicho muito maior, né?
Você Então, deixar de dar uma cadeira, vamos colocar assim, né? Que vai ter mais conforto, com ajustes ali para o trabalhador visando, não, a empresa vai ter que pagar algo a mais porque ela tem um apoio de braço. É um exemplo. Você não está trazendo nenhum benfeitoria para a empresa, pelo contrário. então você vê, às vezes, coisas mais complicadas. Se você vê Sim. que a linha de produção de uma indústria, né, ela está, mesmo com os padrões que foram adotados, ela está gerando adoecimento. E você precisa investigar por que esse adoecimento está acontecendo. Esconder isso não vai impedir a empresa de fazer as melhorias necessárias, né? E assim, eu me E, deparo e com o várias ambiente, o situações. ambiente dentro de uma organização vai ficando cada vez pior. E quando isso acontece, o exemplo é bíblico, né? A Torre de Babel cai porque as pessoas não conseguem cooperar, porque elas não conseguem se comunicar, e eu não consigo se comunicar, elas não conseguem cooperar, a Torre de Babel desaba. Isto é o que acontece em toda a organização de trabalho que degrada as condições necessárias para a cooperação. Confiança, liberdade de fala e de escuta, né? Processos adequados de reconhecimento, zelar pelo sentido ético daquilo que se faz, né? E quando essas coisas passam a ser a regra, passa a ser uma espécie de marginalidade que a empresa adota, né? Supostamente para se proteger, mas no fundo ela está afundando em piorar cada vez mais os seus processos organizativos e os resultados dela em termos de serviço, em termos de produto, vão ser cada vez piores. Perdendo oportunidades, né? Isso é uma coisa muito importante. Não é à toa que um livro muito importante do Dejoux, do Christophe Dejoux, que é o psiquiatra francês que desenvolveu a psicodinâmica do trabalho, ele em 2015 publicou um livro que chama Le Choix, quer dizer, a escolha, dizendo, olha, é possível fazer diferente. É possível fazer uma gestão de qualidade em sistema competitivo, sim, que não se apoie exclusivamente nestes mecanismos de redução do sentido do trabalho a mera produção de quantidades. É possível pensar numa gestão de empresa que esteja apoiada no favorecimento à cooperação, em processos adequados de avaliação qualitativa. Isso e nesse livro eles relatam experiências de pesquisa que foram feitas em empresas públicas e empresas privadas na França, relatando os resultados possíveis, né, dessa mudança de mentalidade de gestão. Legal. Eu dei por curiosidade, eu entrei no site do Poder Judiciário para ver o que tinha em relação à saúde, né? E aí eu vi lá que tem algumas cartilhas. Funciona essa gestão assim de incentivo para vocês a real qualidade de vida, a ter tempo, né, para o ócio, para o lazer também. Existe vida, né, sendo magistrado? Olha, Descanso, né, vamos dizer assim. tem de tudo. Veja, é uma estrutura complexa, variada, né? Você tem experiências fantásticas e reproduções de coisas que não são tão fantásticas assim, né? Mas, assim, por exemplo, em determinado momento, né, circulou muito nas empresas em geral e também no judiciário a história do qualidade de vida, né? Eu gosto muito numa frase do Ricardo Antunes, que é um sociólogo do trabalho, que diz assim, não é possível ter uma vida cheia de sentido fora do trabalho com uma vida sem sentido no trabalho. Então, não quer dizer que a gente vai viver só trabalhando.
Sim. Isso não é, também, evidentemente que isso não é adequado. Mas qualidade de vida só pode ter qualidade de vida também no trabalho. E qualidade de vida no trabalho não é poder trabalhar de bermuda e ter uma geladeira de cerveja que eu posso me servir de vez em quando e enquanto isso eu trabalho até as 4 da manhã. Como é que foi, por exemplo, uma ideia que a indústria do Vale do Silício disseminou, né? Uhum. Ah, eu trabalho com liberdade, eu não tenho um chefe me enchendo o saco. Trabalho. Os projetos te impõem que você trabalha por projeto, e os projetos te impõem que você trabalhe 16, 18 horas por dia. Tanto faz, você vai trabalhar de bermuda, que você vai tomar cerveja ou não vai. Né? Então, esse modelo de gestão não é a solução. Mas, voltando, a questão da qualidade de vida, assim, que tipo de ideal de felicidade, né, se está vendendo com isso, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. A gente, qualidade de vida pode ser muitas coisas diferentes, né? E é claro que a qualidade de vida envolve um equilíbrio entre trabalho e não trabalho, sem dúvida. Uhum. Mas, repito, a gente não pode pensar no tempo de não trabalho só como tempo de vida e achar que o tempo de trabalho é um tempo de não vida. Uhum. Tem aquela música do Chico Buarque, sei que a noite inteira eu vou cantar até segunda-feira, quando eu volto a trabalhar. Quer dizer, segunda-feira volto a trabalhar e acabou a vida. Aí eu Acabou. trabalho. Verdade. Esta disjunção, essa separação entre tempo de trabalho e tempo de vida, que foi concebida, né, para assegurar que aquele que compra o trabalho possa usar todo o seu tempo de trabalho como um tempo de não vida, é um modelo fracassado. Verdade. É um modelo fracassado por quê? Porque trabalhar significa desempenhar todas as suas capacidades humanas, sem cuja contribuição original, nenhum processo de trabalho se realiza. Então, é indispensável que o tempo de trabalho seja compreendido como tempo de vida no qual preciso exercer direitos fundamentais, né, precisam ser respeitados. O próprio trabalhar é o exercício de um direito fundamental. Você mostrou um livro, eu vou mostrar um outro livro. Então, esse livro aqui que eu escrevi chama O Direito Humano Fundamental ao Trabalho, fala sobre isso. Aliás, o prefácio foi feito pelo Christophe Dejoux e a apresentação pelo professor Davi Sanches Rubio, que é um grande amigo meu, grande professor de filosofia do direito também. E qual que é a ideia fundamental aqui? Essa, que quem trabalha, ao trabalhar, não está só pagando uma obrigação que ele deve para quem comprou o seu trabalho. Mas isso também, juridicamente, você pode dizer isso assim. Mas é muito mais do que isso, porque quem trabalha no mesmo ato de se desincumbir do cumprimento de uma obrigação, ele está exercendo um direito fundamental absolutamente central para tudo aquilo que o sistema constitucional considera valioso. Isso. É aquela questão, né? As pessoas tendem a querer controlar, a retirar totalmente o trabalhador de agentes nocivos ali do trabalho, com tal importância que deveriam, acho que você fala até isso também, falar da importância do trabalho, né? O quanto ele é importante ali para o crescimento, para o social. Às vezes a gente se preocupa muito com o que o trabalho não pode ter, e claro, né, não pode ter amianto no trabalho, sem dúvida, mas não é só isso.
A gente tem que se preocupar com o que o trabalho deve ter. Isso. Porque o trabalho é um mediador do humano. Então, é preciso que ele tenha condições positivas, não só as condições negativas, não só não ter determinadas coisas, mas é preciso que ele tenha condições positivas para que ele possa favorecer os processos humanos que dependem do trabalho como mediador. Isso. Então, quando a gente trabalha, essa é a ideia, não está só. O trabalho não interessa só para quem recebe o resultado desse trabalho. O trabalho interessa existencialmente e interessa juridicamente falando para quem está trabalhando. Então, a tese central desse livro é que existe um direito fundamental ao conteúdo do próprio trabalho, que envolve as condições da atividade e da organização do trabalho. A atividade e a organização do trabalho são protegidas juridicamente por este direito fundamental. Então, as condições necessárias aí, porque, veja, se isto não é fundamental, pouca coisa é fundamental. Né? É pelo trabalho que a gente constrói identidade, que a gente forma vínculos de solidariedade, participação, pertencimento a grupos, que a gente constrói e sustenta a nossa saúde, que é essa situação sempre precária, né? Essa conciliação entre um bem-estar e uma unha encravada a gente faz o trabalho mediador da nossa saúde, sobretudo da saúde psíquica, é muito mais fácil, os dados mostram isso, né? É muito mais fácil gozar de boa saúde mental se você está trabalhando do que quando você não está trabalhando. E a gente viu isso agora na pandemia, né? Como a gente agarrou as nossas práticas de trabalho usando essas tecnologias aqui, mas para se agarrar no que a gente conseguia fazer do nosso trabalho para conseguir sustentar nosso equilíbrio psíquico, né? Então, pelo trabalho a gente contribui, né, para a sociedade, a gente coloca a nossa marca no mundo, né? A gente participa de processos de construção social e política, a gente aprende a viver como sujeito ético, como sujeito político, né, pelo trabalho. Quer dizer, a degradação da ação pública que a gente vê hoje, ou seja, a degradação da forma como as pessoas se comportam quando elas vão para o espaço público, e aí, quando chega no espaço público, elas querem agir sem esse espírito do espaço público, agindo como quem quer só levar vantagem em tudo, isso é uma coisa que foi aprendida dentro das organizações de trabalho. A principal escola para o bem e para o mal, a principal escola da ação política, da ação pública das pessoas são as empresas, as organizações de trabalho. A questão é que este mundo organizacional está sendo profundamente degradado, tem sido profundamente agressivo a constituição de formas mais civilizadas de ação humana, né? Uma empresa famosa, por exemplo, quando batia a meta, né, tinha a cerimônia da boneca inflável. Quando ele não batia a meta, ele passava no corredor polonês. Né? São casos famosos aí, de grandes empresas. O que é este aprendizado que isto vai gerando? Né? Vamos voltar. Quer dizer, a gente se constitui como pessoa muito pelo trabalho. Então, e o trabalho nos leva a fazer coisas que a gente não faria sem ele. É verdade. Estar bem, né, naquilo que você escolher também, aquilo que você goste, né, de fazer. Às vezes, muitas pessoas não podem, né, ter essa escolha, mas você poder fazer aquilo que gosta também é uma das contribuições, né? Sim, né, mas ninguém faz só aquilo que gosta, né? Todo
faz o que tem que ser feito, né? Todo trabalho tem seus ossos do ofício, né? Ah, eu adoro meu trabalho, eu adoro meu trabalho de juiz. Bacana, mas às vezes vai fazer uma audiência com advogado chato, burro. Vai, faz Verdade. parte. Às vezes vai julgar processos repetidos, repetidos, repetidos. São os ossos de todo ofício, né? Qualquer profissão, a mais maravilhosa que tiver, Verdade. né? Tem que se defronta com esses momentos de, né? Ou às vezes de pura produtividade, ou às vezes, pior ainda, coisas muito sacais que você precisa enfrentar, né? Qual é o grande pintor que não teve que fazer o quadro de um burguês que lhe pagou, né, as contas do ano, né? Justamente, verdade. Gente, na verdade, né, doutor Vanderlei, deixar, a gente vai bater esse papo aqui que tá muito bom. Nossa, se puder, a gente ficaria até aqui amanhã. Mas a gente teve umas perguntinhas e eu acho interessante para a gente poder responder. Algumas eu acredito que a gente já respondeu, já até passo elas aqui. Posso fazer algumas delas aqui? Eu acho que tem umas bem interessantes, né? A carga de trabalho do magistrado é excessiva? Vocês levam o serviço para casa? Então, isso é uma... Bom, a primeira coisa que a gente hoje em dia não leva mais serviço para casa, né? Eu já enchi porta-mala de processo muitas vezes já. Hoje em dia não precisa mais isso. Você vai para casa, aí abre o computador e está tudo lá. Então, Já tá. você Verdade. não leva, ele já está lá, né? Mas assim, a coisa do volume de trabalho é aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Talvez hoje você tenha umas situações mais variadas. Você tem situações de muito trabalho, de trabalho excessivo no Poder Judiciário, de volume de trabalho excessivo e situações que você não pode dizer que você tem excesso de trabalho. O curioso é que em ambas as situações se trabalha mal igual. Entendi. Esse que é o grande enigma. O grande enigma é perceber por quê. Ah, mas você faz mal feito, você faz corrido, você sofre com aquilo, você às vezes briga com os advogados, briga com... Você sente pelo excesso? Não, mas você vai ver a situação que não tem o excesso de trabalho e muitas vezes os processos são iguais. As formas de sofrimento, as formas de adoecimento, as formas de desvio daquilo que seria desejável naquele trabalho são as mesmas. Entendi. E isso adoece muito, entende? Então, sim, o volume de trabalho existe, em muitos casos excesso de trabalho, em outros casos não, mas você hoje tem um fenômeno qualitativo, um processo de degradação da gestão do trabalho judicial, que é patogênico independentemente das quantidades, do volume de trabalho. Na empresa, né, no privado, se um trabalhador ele sente que ele está ali adoecendo, né, ele tem uma questão relacionada a um adoecimento, ele procura o SESMIT da empresa. No Poder Judiciário, né, você falou que tem introduzido aí essa questão da gestão. Quem vocês recorrem? Existe assim também um SESMIT? Como que funciona? Existem, normalmente os tribunais têm os seus setores de saúde, né? Falo pelo menos aqui pelo tribunal aqui do Paraná onde eu atuo, existe um setor de cuidado psicológico, inclusive, dentro do tribunal, para o atendimento, pelo menos o atendimento emergencial, para atendimento de encaminhamento, ou para tratar questões que envolvem o trabalho, né? Mas, assim, isso é uma parte, né, daquilo que deve ser feito, porque essa parte olha para o indivíduo, né? Mas você precisa ter também o olhar sobre a organização, né? E muito você precisa tirar a luz do indivíduo e jogar a luz nos processos organizacionais. Né? Mas temos
determinadas formas de apoio. É claro que, assim, muitas vezes, quem mais precisa não procura. É Né? verdade. Quem Igual mais em precisa todos não os procura. lugares, né? Você acredita, né, que a quantidade de processos, né, é suficiente, é igualitário ali a quantidade de magistrado ou há uma discrepância aí? Você tem muitas situações diferentes aí, variadas. Né? Você tem situações... Porque o que acontece hoje? O nosso mecanismo de alocação de recursos, ou seja, criar varas, colocar juízes, colocar Uhum, servidores, gratificações para os servidores, ele está todo ele vinculado a quantidades de processo. Então, o principal fenômeno hoje é que isto produz várias distorções. uhum, Né? Produz várias distorções porque, em vez de eu atuar tendo por referência um modo mais eficiente e mais efetivo de fazer justiça para atingir da melhor maneira a sociedade, o que, por exemplo, poderia significar juntar 2.000 processos num só para resolver melhor aquela questão, nós somos todos amarrados às quantidades. Então, se eu pegar 2.000 processos e juntar num só, é como se o meu balanço despencasse, o meu balanço de produção, né, o meu gráfico vai lá embaixo. entendi. Entende? Esse tipo de deslocamento de sentido é que o modelo produziu. Uhum. Nós tivemos uma que é sobre os dados, né, de monitoramento. Existem muitas ações trabalhistas, perícias, né, relacionadas à saúde do trabalhador, causa ergonômica. Essas informações, né, que chegam ali no judiciário, elas são monitoradas? Monitoradas em que sentido? Em relação, por exemplo, eu tive tantas ações, tantos atos que foi referente Sim, adoecimento do sim. trabalhador. Eu hoje, inclusive, estou atuando, vou uma semana por mês para Brasília, num órgão que chama a Secretaria Nacional de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho, coordenada pela ministra Kátia Arruda, e eu estou lá como magistrado supervisor, e algo novo, porque se está introduzindo uma estrutura de pesquisa judiciária dentro do judiciário como uma função permanente. Claro, a gente sempre fez forma de pesquisa, mas eram iniciativas pontuais. Hoje, a ideia é transformar isso numa prática permanente de pesquisa daquilo que nós fazemos. Né? E o Brasil tem um dos judiciários mais digitalizados do mundo, que facilita, né, esses processos Uhum. de pesquisa baseado em dados. E a Justiça do Trabalho é a justiça mais digitalizada do Brasil. Né, dentre os ramos do judiciário, é a justiça mais digitalizada. Então, realmente, nós temos um manancial de fonte de dados que é extraordinário. Se a gente quiser pesquisar, por exemplo, né, como vem sendo a condução dos processos relativos por exemplo, assédios, formas de assédio moral organizacional nas empresas. Uhum. A questão é que levantar dados é só o começo de uma pesquisa, né? Levantar dados não é igual a fazer pesquisa. A gente precisa interpretar esses dados, a gente precisa muitas vezes refutar esses dados, a gente precisa compreender eles e saber o que a gente faz com eles depois. Né? Justamente. Então, digamos que hoje a gente tem uma certa facilidade de fazer esse monitoramento de quantidades, de informações, de dados, de ações, né? Não é tão simples assim, porque, olha, coisas às vezes são muito difíceis, né? Mas a gente está evoluindo muito nessas capacidades de fazer isso. O que ainda temos um campo enorme pela frente para evoluir é na possibilidade de pegar esses dados e agora vamos compreender
esses dados. E agora vamos fazer coisas, intervir a partir desses dados, a partir da compreensão que obtivemos, né, da interpretação que tivemos e do desenvolvimento de saber a partir dos dados. Isso é fazer pesquisa. Né? Não é só levantar as quantidades de ações, levantar os resultados das ações. Não sei se eu consegui esclarecer. Esclareceu. Você acha que assim, o trabalho em si, né? Eu até fiz essa pergunta no início, mas com essa gestão, né, tende a realmente melhorar as questões de trabalho? Por exemplo, hoje nós temos muitas perícias ainda. Não vai acabar, né? Claro que não. Mas, e talvez nem diminuir, porque é complexo o ambiente de trabalho. Mas as próprias perícias, assim, eu acompanho bastante perícias, assim, também, o formato que é. Você acha que é o ideal? A gente ainda está atrasado em relação a isso no direito do trabalho? Às vezes eu sinto, assim, um pouco de inconsistência, às vezes, sabe, do que acontece numa perícia. Sim, tem várias questões aí, né? Perícia é um big tema de pesquisa, inclusive estão todos convidados a pesquisar esse tema, que a gente precisa muito produzir conhecimento de qualidade sobre isso. Mas, por exemplo, nas perícias mais voltadas para a questão de ergonomia, salubridade, a gente tem um problema estrutural aí, a partir do judiciário, né, quando são feitas a partir do judiciário, que são normalmente perícias individualizadas. Uhum. O que acontece com isso? O que acontece é que você tem um orçamento muito baixo para fazer a perícia, né? Até lá discutindo uma questão de insalubridade, o processo vale 5 mil e você vai pagar 1.000, 2.000, 3.000 para o perito. Para descobrir se tem insalubridade, não tem periculosidade, não tem. E isso tem que ser feito numa velocidade muito grande, porque também esse perito, profissionalmente, ele tem que fazer uma quantidade grande de perícias para isso ser economicamente viável para ele. Né? Isso por si já coloca. Muitas vezes isso funciona, muitas vezes isso dá conta da questão que a gente precisa resolver. Mas às vezes a gente pega questões que são mais complexas e esse modelo não dá conta. A gente tem uma prática muito acanhada de ações coletivas, de ações em que você vai fazer uma perícia não para mandar pagar um adicional, mas que você vai fazer perícias para transformar o ambiente de trabalho. Então, falando sobre a questão que você levanta, é isso. A prática hoje das perícias, muitas vezes elas são adequadas, resolvem o objetivo que se tem, né? Mas o déficit que a gente tem é de perícias que estejam subsidiando intervenções mais globais, né? Uhum. Inclusive que desta forma você pode ter grandes perícias, né? Perícias mais aprofundadas, perícias que vão investigar a fundo o ambiente de trabalho e ver em que ele pode ser aprimorado. Verdade. Também é um outro tema, né, doutor? Muito complexo. Nossa. São várias, a gente vai ficar horas aqui. Mas acho que eu já estourei, né, meu tempo aqui de fala com você. O papo tá excelente, tenho certeza que o pessoal aqui tá gostando. E eu vou deixar salva essa live, depois vou colocar no YouTube para facilitar para as pessoas poderem ter acesso. Mas eu já queria, né, doutor, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, né, de bater esse papo, trazer um pouquinho aí do seu conhecimento, que é muito vasto, para nós, para a gente estar podendo fazer, né, um melhor trabalho. A ergonomia, o bom é isso, ela é multidisciplinar. Eu sempre falo, fazer ergonomia não é NR17, está muito além disso. São nessas construções, né, de pensamentos que a gente vai construindo mesmo o conhecimento e aplicando ali no nosso dia a dia, nas nossas ações, entendendo melhor o outro. Né? Então, eu queria te agradecer, porque você realmente contribuiu muito aqui para nós.
E eu vou deixar, né, no Stories a divulgação do livro. Eu já parabenizo, né? Excelente. Já quero o link do outro aí, para eu também poder adquirir. E muito obrigada, muito sucesso na sua jornada, nas suas pesquisas, que tem contribuído aí bastante. Eu que agradeço, parabenizo você, Gliciane, por esse trabalho de divulgação, por esse trabalho de tentar iluminar cada vez mais a prática da ergonomia, que é uma disciplina nova, né, em introdução no nosso país e absolutamente necessária, né? Então, fico muito feliz de ter podido conversar com vocês aqui, contribuir, estou à disposição quando quiser chamar, Pode estou deixar. por aí. Eu gosto de chamar para esse bate-papo, que é sempre muito bom. Doutor Leonardo, uma excelente noite. Gente, boa noite para todos. Ó, já são quase 9 horas, doutor. Já te peço até desculpas aí, né? Por ter ultrapassado aí o tempo. Mas quando o papo é bom, a gente nem vê a hora passar, né? Espero que você tenha gostado mesmo de participar aqui conosco também. Tá bom. Tchauzinho, Então, gente. Boa noite, boa doutor. noite.